Oi, gente, vamos para o nosso Gustavo Lopes e você. E hoje o nosso convidado conhece os bastidores da comunicação mineira e brasileira como poucos. Jornalista com quase 2 décadas de experiência, passou por grandes emissoras, praticamente todas. Record Minas, Band Minas, TV Alterosa. E aí, mais recentemente, ele assume um desafio super ousado, né? Talvez o mais ousado do rádio de Minas Gerais nos últimos anos. Comandar o jornalismo da TMC Belo Horizonte, que é uma emissora que chegou no mercado aí prometendo disputar espaço com os gigantes da comunicação de Minas Gerais. Então é um profissional que vive o jornalismo na prática, entende televisão, rádio, digital, tem um programa aqui na TV Sim. André Rocha, vamos falar muito de bastidores, que bom que você pôde estar aqui com a gente, é um prazer para mim. Ô, Gustavo, prazer é meu. Eu amo falar de bastidores, amo falar de jornalismo. Eu falo que o jornalismo, para mim, não é uma profissão, é um sacerdócio. Eu queria ser jornalista desde quando eu me entendo por gente. Quando os meus colegas lá no ensino médio estavam fazendo teste vocacional, querendo saber para qual lado iria, eu não, eu já queria ser jornalista e, graças a Deus, eu consegui essa profissão que é tão difícil, mas é tão É recompensadora. difícil porque vocês concorrem com quem não tem formação, às vezes, né? E outra coisa, quem não tem, muitas vezes, compromisso ético com a verdade, com a notícia. Então vocês concorrem com influencers que não fazem, enfim, entretenimento por entretenimento. Isso passou a acontecer com o advento das redes sociais, né, com a evolução da internet, o YouTube. Quando eu iniciei, a gente não tinha nada disso. A gente tinha o Orkut, e não só isso, né, colocando um processo histórico dentro da profissão, dentro de tudo aquilo que eu vivi, né, nós tivemos uma decisão do Supremo Tribunal Federal, do ministro Gilmar Mendes, que eu não discordo totalmente, mas isso levou a profissão a uma escalada para baixo, que foi de não ser necessário o diploma de ensino superior para exercer o jornalismo, né? Então, a partir disso, a partir do advento das redes sociais, o jornalismo ele ainda não soube, o jornalismo profissional não soube se reinventar totalmente, né? Ele não soube buscar o seu lugar. Claro que com a pandemia as pessoas buscavam no jornalismo profissional informação de qualidade, a informação verdadeira, porque nós temos os instrumentos para que a gente possa conferir se aquilo é verdade, a apuração bem feita, a produção bem feita. Esse é o papel do jornalismo profissional, né? Então, assim, eu tenho certeza que as coisas elas vão se adaptando, vão chegando, né? O feminismo, quando começou, vamos queimar sutiã, depois vai chegando no lugar. E eu tenho certeza que o jornalismo também ele vai chegar no seu lugar, o jornalismo profissional, e aos poucos as pessoas vão separando o joio do trigo. É um processo demorado? Mas ele vai acontecer. Tem aquela teoria do pêndulo, né? Você tem uma situação nova, você puxa para um extremo, você solta, ele vai lá no outro extremo, e depois ele vai. E para bom profissional sempre tem espaço, né? Eu falava na sua apresentação sobre o desafio que você assume, a assumir aqui a TMC Belo Horizonte e TMC Minas Gerais, por que não dizer? Depois de passar, se a gente pegar as 4 maiores emissoras de televisão do Brasil, você passou por 3 delas, Sim. né? O SBT, Alterosa, Record, Band. Sim. Como é que foi assumir esse desafio? Você que estava acostumado a estar sempre ou só, ou exclusivamente, ou majoritariamente de frente para a câmera, de frente para o microfone, vim para uma função gerencial. Eu estava preparado para o momento. Eu tinha vivenciado tudo numa redação de jornalismo, tudo numa redação, principalmente de televisão, porque a maior parte da minha história é na televisão, né? Eu fiquei 14 anos na Record, depois eu fiquei 2 anos na Band, agora 1 ano na Alterosa, e eu vim para a TMC em outubro do ano passado, quando a Transamérica mudou para a TMC. Então foi uma coisa muito natural. Eu comecei como apresentador na rádio. Na verdade, é uma empresa multimídia, já conhecia o funcionamento, e aí agora houve uma mudança na direção geral, a Marcele Nolasco Melasso assumiu, e aí eu fui convidado para ser gerente, achei muito natural, porque também fui apresentador de um programa do horário nobre do MG Record durante 4 anos, fui editor desse programa, sabia dos processos, fui repórter durante mais de 11 anos. Foi passando anos. por todas as funções da carreira. Exato, e sabia
como é o funcionamento do jornalismo. E sempre tive muita facilidade, o que é muito importante numa função gerencial, de lidar com as pessoas. Porque ali a gente não está falando só de processo jornalístico, a gente está falando de um dia um colaborador está mal, um dia ele está desmotivado. Eu passei por isso, né? Eu passei por tudo isso. Eu fui estagiário, aí eu fiz um teste e não consegui ser repórter. Eu fiz o segundo e consegui. Eu esperei, meu sonho sempre foi ser apresentador. Eu esperei 11 anos, porque você imagina, hoje se você tiver 10 apresentadores, 11 apresentadores, é muito na televisão mineira. Na Record são 4, né? São 4. Então eu só me tornei apresentador porque o Carlos Viana foi para o Senado. Quando ele decide se candidatar, eu entrei no lugar dele. Era um processo natural, porque eu já estava há muito tempo como substituto do MG Record e entrei no horário nobre. Então eu sei de tudo isso, das vaidades da profissão, né, do momento de você chegar e falar, olha, vamos com calma, de você lidar, né, com todas essas variáveis do jornalismo. E na área de gestão, você deve acabar lidando com gestão de pessoas, gestão comercial de alguma forma, pautas. Como é que cabe isso no dia? Ir pra frente, quer dizer, bater, mas depois ir lá pra bater o escanteio, pra ir lá cabecear, depois cabecear. Como é que cabe isso no seu dia? Eu, inclusive, continuo apresentando as 2 edições do jornal local Minas TMC primeira edição, que é às 10 horas da manhã, na 88.7 FM, tem que fazer a propaganda. Claro. E o Minas TMC segunda edição, que é às 5 horas da tarde. Eu divido a primeira edição com a Letícia Benácios, a segunda edição com o Bruno Marum. Então, eu chego hoje na rádio 5h30 da manhã e saio às 8 da noite. Meu Deus. É claro que esse é um processo que eu não quero levar para sempre. Mas nesse momento necessário. Mas nesse momento é necessário, porque a gente está no momento de estruturação, de formular realmente o jornalismo. Quantas horas de programação local a gente tem hoje para Minas Gerais, para Belo Horizonte? O que acontece? A TMC é uma rede. É uma rede que o principal é São Paulo. Que é bom ter falar com a turma, é a antiga Transamérica. Então, onde tinha Transamérica, virou TMC. Virou TMC. Então, nós temos em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Recife, Curitiba e Belo Horizonte. São 6 praças. E a intenção é expandir ainda mais. Então, a gente tem a programação de São Paulo e a cada 20 ou 40 minutos, a gente entra com um informativo local com 4 minutos. Então, durante toda a programação. E o local a gente tem o Minas TMC primeira edição, Minas TMC segunda edição e o esportivo. O Papo de Craque primeira edição são 2 horas, o Papo de Craque segunda edição são mais 2 horas. Então, somando tudo, a gente tem em torno de 8 horas de programação local. O resto, e também a gente transmite os jogos do Cruzeiro, do Atlético, do América, aos finais de semana, quarta-feira, terça-feira. Então a gente tem em média 8 horas de programação local. Muita coisa. É muita coisa, né? Muita coisa para uma emissora que está começando, mas a intenção é essa, né? A intenção é que a nossa linguagem seja mineira, que o mineiro se reconheça. É uma outra coisa que eu trouxe de lição de todas as emissoras que eu passei, que o mineiro ele é tradicional, ele é bairrista. Demais. Por exemplo, antes do meu programa tinha o Cidade Alerta Minas. Antes do Cidade Alerta Minas tinha o Nacional. E eu tinha acesso ao Ibope todo dia, porque ele é uma baliza para o nosso trabalho, o que dá certo, o que não dá. Na televisão tem tempo real, no rádio não, mas na televisão tem. Então, por exemplo, quando acabava o Cidade Alerta, na época que eu comecei, era apresentado pelo Marcelo Rezende. Então, o Cidade Alerta Nacional, ele dava menos Ibope que o... Você recebia o microfone do Marcelo Rezende? Não, quem recebia era o Cidade Alerta Minas. Minas, tá. Como é que era a programação? Era o Marcelo Rezende, Cidade Alerta Minas e depois o meu MG Record. Então, o Cidade Alerta Minas, ele era uma escada de audiência para o MG Record, porque pegava do nacional, o mineiro gosta do regional. Tanto é que a Record cresceu porque ela é, até hoje, a emissora que mais tem programação local em Minas Gerais. Mas é claro, a gente quer ter notícia do nosso anel rodoviária, do trânsito na Savassia, do Barreiro, de Venda Nova. A gente não quer ter notícia de São Paulo, do Rio, que é o que as grandes emissoras às vezes fazem. Sim. Acho que é meio que por aí. Por exemplo, a Rede Globo, a sede da Rede Globo é no Rio de Janeiro. A sede da Record é em São Paulo.
Então é natural Claro. que a matriz está lá e a gente também aqui não tem nem capacidade de produzir conteúdo 24 horas. Então, as novelas, no caso da Record, são produzidas em São Paulo e Rio, no caso da Globo, no Rio, né? Às vezes elas têm até locações em São Paulo, em outras E me cidades. parece que em termos de mercado publicitário, é São Paulo, interior de São Paulo e Rio estão na frente da gente. Nós somos o quarto. Não, mercado publicitário é São Paulo, Rio, Brasília e Minas. Então Minas é o quarto É atrás. quarto. Porque diz que o interior de São Paulo também é muito forte. É forte, mas não fica na frente de Minas, não. Que A bom. gente tem que pensar o seguinte, Belo Horizonte hoje é a 6ª cidade de população, mas nós temos a 3ª maior região metropolitana do país, né? Então, na região metropolitana, nós temos mais de 6 milhões de habitantes. Nós somos a 3ª. A gente só perde para o Rio de Janeiro e para São Paulo. Então, importância econômica, também no número de habitantes, Minas Gerais tem 21 milhões de habitantes, né? A gente só perde para São Paulo, que 800 tem e tantos municípios. 853 municípios. A gente só perde para São Paulo em população, que tem 42 milhões de habitantes. Então, Minas Gerais é o quarto mercado com potencial de ser... Flertando com o terceiro ali. E Brasília só é o terceiro porque lá está o centro do poder. Senão, Minas Gerais seria o terceiro, sem dúvida. E aí, essa programação local, ela cresce de demanda e de valor justamente por isso. Sim. Pra gente estar ali no top 3, top 4 de mercados. Minas Gerais é um país, né? Se você... Tamanho da França. Tamanho da França. A região metropolitana de Belo Horizonte tem mais população que o Uruguai inteiro. O Uruguai tem 3 milhões de habitantes, né? Então, Minas Gerais é um país. Então, as pessoas querem se ver reconhecidas. Eu vi até eu fui na Medalha da Inconfidência lá em Ouro Preto, cobrir, o Carpinejar falou, olha, mineiro tem que ser muito vaidoso mesmo. Quem inventou o avião foi Santos Dumont, rei de futebol, Pelé, mineiro, o maior espírita da história, Chico Xavier. Poeta, né? Carlos Drummond de Andrade, mineiro. mineiro. Então, assim, Guimarães Rosa, mineiro. Juscelino Kubitschek, mineiro. Tancredo Neves, é verdade. Então, assim, o mineiro tem que ter muita vaidade, ele tem que ser bairrista mesmo. Nós temos que cuidar das nossas coisas. Tiradentes, mineiro, né? O Marte da República, né? Com todas as controvérsias que podem existir, mas é mineiro. Mas é mineiro. É verdade. Então, assim, Minas Gerais tem que se reconhecer. Por isso, da importância desse mercado. Há quantos anos o presidente da República passa por uma vitória por Minas Gerais? Desde a redemocratização, quem ganha em Minas ganha no Brasil. Então, Collor ganhou aqui, Itamar, Collor, Fernando Henrique, Henrique, Lula, Dilma, Bolsonaro e Lula novamente. Todos ganharam em Minas Gerais. Porque Minas é um reflexo de várias regiões. Sul de Minas parece com São Paulo. O norte, né, Jequitinhonha, Bahia, Triângulo, São Paulo, Goiás. Então nós somos o estado pêndulo, né, o retrato do país. Então quem ganha aqui, que é o 2º maior colégio eleitoral, só perde para São Paulo, ganha no Brasil desde 1985, né, quando houve a redemocratização. E eu imagino que do ponto de vista de gestão, vocês já devem estar com a eleição pronta na cabeça, no papel, para poder executar. Essa eleição vai ser uma eleição tão combativa quanto as últimas 3? Ou será que durante a eleição tão combativa, tão polarizada? Ou será que a gente vai ter uma cobertura com mais ideias e menos polarização? Qual que é a expectativa do jornalismo para isso? Olha, eu infelizmente... Naquilo que pode falar, claro. Não, claro. Eu queria muito que fosse, como cidadão, como jornalista, uma cobertura de propostas, de ideias e tudo mais. Mas nós estamos tendo uma demonstração a cada dia que não será. Talvez seja até pior do que as últimas, né? Uma polarização ainda maior entre direita e esquerda. Eu acho que o centro... Gostaria muito que o centro entrasse de fato no debate, mas a tendência dessa vez não é essa, né? Vai ficar realmente, até então, entre Lula e Flávio Bolsonaro. Eu acho que o Flávio sai, né? Depois do vazamento do Vorcar, o Flávio sai. Possivelmente, pode ser que ele saia, pode ser que insistam nele, mas ele sai enfraquecido e não vai ser só esse vazamento, outros vazamentos vão ocorrer. Tinha muito telhado de vidro, tava na cara que... Eu até imaginei que o telhado de vidro ia estourar já no período eleitoral. Não, estouraram antes.
Exatamente. Porque você estava num período de muito enfraquecimento do Lula, né? Ele perdeu pela primeira vez em 120 anos uma indicação ao Supremo Tribunal É. Federal, né? O Messias. Então ele, né, perdeu a questão do veto da dosimetria, ele estava com o Davi Alcolumbre fazendo agora uma oposição, os ânimos da população, principalmente por causa do endividamento, não estão nada bons. Você não acha que pro Lula o melhor adversário não seria um Bolsonaro? Seria se ele, nesse momento, eh, pelas pesquisas, estivesse um pouco à frente. Que eles estão ali, né? Tão parelho e com tendência, até então, de crescimento por Flávio Bolsonaro. Então, para o Lula é muito preocupante para quem está no poder. Então, tem várias teorias da conspiração, dizem que essa questão do áudio só saiu agora porque o Lula precisava respirar. E você sabe que eu acho que o Lula, pra mim, é tão prejudicado quanto o Flávio, porque eu ainda acho que a polarização favorece o Lula. Sim, E eu fico pensando, porque nomes como Caiado, como o próprio Romeu Zema, eles têm uma rejeição baixa porque eles são pouco conhecidos. sim. Então, numa eleição que quem tem menos, até rimou, que quem tem menos rejeição tende a ganhar, eu não sei até que ponto, se vem um segundo turno, se o que tem menos rejeição acaba ganhando do Lula no segundo turno. Os cientistas políticos geralmente analisam isso, né? Quem tem a rejeição menor tende a ter um crescimento maior, principalmente pelo desconhecimento. O Romeu Zema é conhecido por nós aqui. E você tem que pensar também que o brasileiro médio não está nem aí para a eleição. Nós que gostamos de política que discutimos. O brasileiro está mais preocupado se o Neymar vai ser convocado para a Copa do Mundo do que. Eu tô preocupado com isso também. Tá. Você levaria o Neymar? Eu não levaria o Neymar, não, mas assim, é uma opinião minha, eu já ouvi vários analistas dizendo Você que era não acha importante. que em 20, são 26 jogadores? Ah, Se fossem só 23 ou 22 como antigamente, ok, mas são 26 jogadores. Se ele é bom de grupo, e o Ancelotti já disse que é um cara que às vezes dá 2 toques na bola, muda o resultado do jogo, como o Zico em 86 quase botou a gente na semifinal. Será que não deixa o Neymar? Fica aí, cara, a hora que apertar eu te boto pra você e deixa você jogar. será que ele é bom de grupo mesmo? Ou Pois é. foi. Então, assim, Eu acho que esse é o ponto. eu, pelo que escuto, assim, eu não sou nenhum especialista em futebol, mas dizem que ele, às vezes, é desagregador, né? Então, e eu acho que ele não fez por onde também, não só no futebol em campo, mas fora dele. Então, Fora dele é assim. uma tragédia. Eu quero voltar no futebol, mas antes hum, do futebol, e aí foi uma pergunta importante: o que a TMC tem pra trazer pra gente de novidade na cobertura das eleições? Vai ter debate? Olha, Já tem esse. E que, naturalmente, que já pode falar. não, claro, a gente já está fazendo a cobertura pré-eleitoral, nós estamos no momento pré-eleitoral, que as pessoas são pré-candidatas, que as pessoas ainda não podem pedir voto pela legislação. Então a gente já está fazendo a cobertura, já tem vinheta com o barulhinho da urna, já Eu fizemos. adoro. Né, Eu tenho tanto orgulho da urna. só botaram um nome agora esquisito, você viu, né? Pilili? Pilili, que é o barulhinho. É, Pilili. Eu tenho orgulho. Se Eu tem uma também, coisa eu que eu acho que a também. gente é de primeiro mundo, também. Mas então, tem alguma novidade? Então, a gente já fez essa sabatina com os pré-candidatos ao governo de Minas, vamos Legal. fizemos com o Gabriel Azevedo, com. O Gabriel Azevedo eu assisti. Eu acho que foi a mais recente, pelo menos. Foi. Assisti. Fizemos com o Gabriel, fizemos com o Flávio Roscoe, que se licenciou da FIENG, né, para ser pré-candidato, e com o Calil. O Matheus Simões não quis falar, e o Cleitinho falou: eu não sei se eu sou. Rodrigo Pacheco talvez nem seja, então a gente não fez. Mas vamos fazer com os pré-candidatos ao Senado Federal também. Esse ano não vai ser possível ter debate, porque um debate eleitoral ele é muito complexo. Não é só você chegar lá É cheio de regra, né? Tem muitas regras, tem que ter o jurídico por trás, tem que ter a anuência de todos os candidatos. Como a TMC começou em outubro do ano passado, Um ano só. não dá para a gente elaborar um debate. Então, esse ano não vai ter o debate, mas vai ter uma cobertura completa das eleições. A TMC tem um DNA político, tem um DNA de cobrir aquilo que interessa às pessoas e o que interessa para a vida delas, e a política interessa para a vida delas, né? As pessoas têm que tomar consciência cada vez mais que as decisões políticas elas ditam o nosso dia a dia, a nossa economia, Claro.
a nossa vida, né? Então, a TMC tem esse DNA, então vai fazer uma ampla cobertura das eleições. Vamos colocar os repórteres por todas as praças para acompanhar os candidatos. Nós aqui de Belo Horizonte fizemos uma entrevista exclusiva com o Romeu Zema, que é o pré-candidato mineiro à presidência da República. Fizemos uma entrevista exclusiva com ele em Ouro Preto, fizemos uma outra entrevista exclusiva com ele para o TMC 360, que é o nosso jornal principal da rede. Então a gente está fazendo uma ampla cobertura lá em São Paulo. O Haddad já foi entrevistado, a Simone Tebet já foi entrevistada, o Tarcísio já foi entrevistado. Então a TMC tem um DNA já nasceu com DNA de cobertura de eleições, até porque ela praticamente nasceu num ano eleitoral, né? Verdade, é um ano antes. Aí, voltando para o futebol, qual que é o papel das transmissões esportivas e dos programas de esporte nesse projeto de All News? Porque a gente vê que todas as emissoras que trabalham com notícias 24 horas têm uma carga horária, vamos dizer assim, pesada. CBN transmite os jogos, Band News transmite os jogos, a 98 FM é praticamente só futebol e música, tanto é que eles agora criaram a 98 News, que aí eu acho que vai menos no esporte. Qual que é o papel do esporte? Ele é comercial, ele é informativo, ele é de audiência? O brasileiro consome tanto assim futebol mesmo? Ele é tudo, né? O esporte, ele é comercial, tanto é que qualquer campeonato vende todas as cotas de publicidade. Ele é informativo. Eu fico até... A gente para de discutir futebol lá na TMC, vamos discutir o jornalismo e tal. Eu que não sou tão de discutir futebol, gosto, mas não sou tão de discutir. Ele é negócio. O futebol é negócio. Também. Então, a TMC, a Transamérica já tinha um DNA de transmissão de futebol. A TMC continua com esse DNA, porque os acionistas querem que continue com esse DNA. Portanto, em todas as praças... Transmite os jogos locais. Nós transmitimos os jogos locais. Agora, cada narrador vai transmitir os jogos do seu time. Isso eu acho legal, dá uma identidade. Isso aí, o mineiro, ele gosta disso. Ele quer ver um cruzeirense transmitindo o Cruzeiro e um atleticano transmitindo... Isso vem da Itatiaia, do Willy Gonzer, do Alberto Rodrigues. Vilibaldo Alves, lá atrás. Cafunga, quando era comentarista. Nossa. Enfim, o mineiro tem esse DNA. A gente começou com um outro DNA. Na verdade, em São Paulo não é assim, né? Não, lá, por exemplo, você tem 4 times, né, fortes. Aqui nós temos 2 principais. Tem o América, mas o América é menor. Falar, óbvio. Acho que nem o americano vai discutir isso. Então, assim, é Cruzeiro e Atlético. Então, é polarizado. É polarizado. É polarizado. Então, o mineiro tem... Uma contribuição muito grande que a Alterosa deu foi com o Alterosa Esporte, com a bancada democrática nos tempos altos. O Alterosa Esporte dava 30 pontos, ganhava da Globo na época. Tanto é que a Globo levou o Dada Maravilha. Tamanho sucesso que fazia. Então está no DNA do mineiro. Ele quer lá o torcedor, o Caixa, o Mário Henrique no Atlético, hoje o Piquitito no Cruzeiro, falando de Itatiaia. E nós vamos fazer a mesma coisa na TMC com uma transmissão mais jovem, com uma transmissão mais solta, com uma transmissão que as pessoas possam se reconhecer, uma transmissão mais brincalhona. E isso é a tendência de hoje. Então o esporte tem um valor gigantesco, o futebol tem um valor gigantesco. E, inclusive, a TMC é uma emissora licenciada para transmitir a Copa do Mundo. Ah, é? Ela tem os direitos da Copa do Mundo. Então a TMC vai transmitir os jogos do Brasil na Copa? Todos os jogos do Brasil e mais de 50 jogos na Copa do Mundo. Pro Brasil inteiro? Pro Brasil inteiro. E já tem equipe? Quem vai transmitir os jogos? Quem vai narrar os jogos do Brasil? Vai ser de São Paulo, vai ser o Éder Luiz. Ah, vai ser por praça? Não, os jogos do Brasil vai ser o Éder Luiz pro Brasil inteiro. Pro Brasil inteiro. Ele vai fazer a transmissão. E os outros narradores vão fazendo os jogos. São vários jogos. Claro. Mas Brasil... a Copa com mais jogos da história. Mas o Brasil é o Éder Luiz que vai fazer. Ele é o principal narrador da TMC, o narrador tradicionalista. Se Deus quiser, né? Eu sei não. Nós estamos tão desacreditados que eu acho que o Hexa esse ano vem. E aí vem as coincidências, né? 24 anos depois de novo, troca de treinador e vem um cara para salvar a pátria.
Um jogador, tá todo mundo pedindo pra ir, não sabe se vai, que é o Neymar, na época era o Romário. Eu não sei não, eu tô sentindo um cheiro de ex aí. Tomara, aí pra TMC vai ser maravilhoso, porque é uma das poucas Pé quente. emissoras licenciadas, né, para transmitir a Copa do Mundo. Tem que pagar por isso, E não deve ser barato. tem que fazer uma estrutura por isso, né? Então, para nós, se o Brasil for hexa, vai ser maravilhoso. E a TMC vai botar o bloco na rua na Copa do Mundo, né? A gente ainda está se ajeitando, está entendendo. Nós começamos em outubro, nós vamos para a rua. Você vê que ainda não tem uma propaganda da TMC, não tem um ônibus com lá a propaganda da Verdade. 88.7, mas vai ter. E como é que é virar essa chave, né? Até, sei lá, 30 de outubro, às 23h59, música e entretenimento. Virou a chave, virou notícia. Como é que foi isso? E você abriu a porta junto com a Foi turma. desse jeito aí mesmo. Foi isso mesmo? Foi. Não teve tempo, porque a TMC ela foi criada em 20 dias. E a intenção dos acionistas era isso mesmo, é virar a chave. Então, foi música até segunda-feira, 7 horas da manhã. Segunda-feira, 7 horas da manhã, teve o manifesto de início da TMC. Com o João Camargo, que é o principal acionista. O João Camargo, ele é dono da Alfa FM, que é a maior emissora de São Paulo, a líder de audiência em São Paulo. O João Camargo, ele também promove uma série de debates políticos. Tem o Esfera, que é um Tem um debate político, tem ecossistema, um então. ecossistema. A TMC a rádio é só uma parte do todo. Um braço É do. um braço, nós vamos ser multimídia. Para São Paulo, a gente já tem YouTube, em Minas Gerais teremos, nós vamos para uma nova sede, a sede da Transamérica não nos comporta, porque era uma rádio musical. Hoje nós temos uma redação, nós vamos para uma nova redação. Então a TMC ela vai crescer muito. Nas televisões vai vir lá, a partir de agora, já o aplicativo da TMC. Legal, pra gente poder ver na Smart TV. Exatamente, já vai vir lá de fábrica, lá com TMC. Então vai crescer muito no YouTube. É a ideia da multiplataforma, que eu acho que a maneira de entretenimento. Porque quando veio a TV, vai acabar o rádio. Não acabou. Não. Aí veio a internet, vai acabar a TV. Não acabou. A mídia escrita tá um pouco não. ainda tentando ainda se achar. A mídia achar escrita um tá espaço. aqui, né? Tá aqui, Jornal impresso eu vai acabar. Isso vai ainda acabar. compro, mas enfim. Isso vai acabar. Vai ser uma pena. Mas é isso aí, tende a acabar. Mas a TMC entrou com força total na multiplataforma. É rádio, TV, YouTube. Vai ser rádio, TV, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, multiplataforma. E na TV com a programação linear? Aliás, já tem uma programação. Se eu Não, chegar. a programação é linear. Na TV também. Na TV não, no YouTube. A gente ainda não está na TV. Assim, quando eu falo TV, imagem. Imagem linear também. A gente tem os programas ao vivo de maneira linear, como é na rádio. O que vai para a rádio vai para o YouTube. Então, é tudo filmado, é tudo com imagem. Aqui de Belo Horizonte, a gente faz tudo com imagem. Nós ainda não temos imagem porque a nossa sede ainda não nos dá possibilidade. Mas já vamos mudar e vai haver essa Então, o possibilidade. jornal hoje ainda não tem imagem. De Minas, não. Mas de São Paulo, todos. Mas vai ter. Vai ter. Então, daqui a pouco, a hora que você sentar para apresentar, você tem que estar preparado para a câmera e para o texto Para tudo. e para a rádio, para tudo. O jornalista tem que ser multimídia hoje, não tem jeito. Não existe mais jornalista igual antigamente. Eu sou de impresso, eu sou de rádio, eu sou de televisão. Não. Hoje em dia, com isso aqui, tem o vídeo repórter, eu consigo fazer tudo. Hoje eu estava lá na Polícia Federal com um celularzinho, com um equipamentozinho, transmitindo ao vivo para a TMC de São Paulo, entrando lá no YouTube. Ao vivo. Ao vivo. Isso aí hoje todas as emissoras já fazem isso. Né? Você tem um programinha aqui pela internet. Antigamente, não. Quando eu comecei na Record, tinha um caminhão de link que tinha que subir o mastro para transmitir para a Serra do Curral, para a Serra do Curral transmitir. Não, hoje tudo via internet. E tinha tempo, às vezes, de fazer o textinho, agora não, né? Como assim? Antigamente você tinha tempo de fazer o textinho, porque só ia no ar. Hoje você perde o time. É um negócio da hard news, né? Na verdade, hoje em dia, a notícia é em tempo real. Ninguém vai ficar esperando o jornal para
para ter notícia. Eu entro aqui no site tmc.com.br e vejo tudo que está acontecendo. Eu não vou esperar. E de 20 em 20 ou de 40 em 40 atualiza as Vai notícias do dia atualizando de Minas tudo. Gerais. Sempre. Tudo que está acontecendo em Minas Gerais. Então, o jornalismo mudou demais. É outra pegada. Antigamente, a gente ficava esperando o jornal começar para saber o que tinha acontecido, o que ia acontecer. Hoje, não. O jornal tem que contextualizar, interpretar, discutir, porque a notícia em si todo mundo já viu. Todo mundo já. Antigamente, quando o jornal tinha algo mais opinativo, era a coluna. É. Era o Arnaldo Jabor, era o Chico Anísio. Agora não, agora todo jornalista acaba sendo comentarista também. Isso sem dúvida. O Arnaldo Jabor, inclusive, eu já fui a algumas palestras quando ele era Não vivo. conheci. Já fui. E deve ser um cara fantástico. O Arnaldo Jabor, o Boechat, né? Boechat. Que era, infelizmente, morreu naquele acidente de helicóptero. Mas hoje, realmente, todo jornalista é um pouco comentarista. E na sua carreira de jornalista, você hoje está numa posição diferente, né? Normalmente você está do lado de cá conversando com as pessoas. Você deve ter conhecido muita gente bacana, muita gente que você era fã, ou não? Já. Você falou do Arnaldo Jabor? Não, já conheci muita gente. E é engraçado, porque quando você está naquele papel de jornalista, você vai lá e fala, depois, poxa, eu era fã daquela pessoa, nem falei, nem dei um abraço. Mesmo? Na hora Você que tá você... tão ali, por exemplo, não que eu era fã, eu já entrevistei, citando algumas pessoas assim, na própria Record, já várias vezes, quando tinha muito sucesso hoje em dia, Ana Hickman, Edu Guedes, o próprio Brito Júnior, que eram os três que faziam o início. Era o Hoje em Dia. O do Hoje em Dia, né? Vários atores que eu entrevistei, vários cantores, várias cantoras. E aí, na hora que você tá lá, você nem percebe. Poxa, era fã daquela pessoa, por que eu não. Mas sei lá, o Pelé. Você tem vontade de conversar com o Pelé, não? Tinha, claro, mas nunca nem cheguei perto. Porque o Pelé... Outro dia eu brinquei, até num podcast, falei, já é o Ronaldo. Falei, eu não tenho nem roupa para conversar com o Ronaldo. Foi um jogador... Eu vi 2 grandes jogadores, aliás, 3. Muito acima da média, pensando na carreira como todo. Teve o Ronaldinho Gaúcho também, mas ele eu deixo Esse no eu já outro... entrevistei, tá? Aí, ó. Que é, na minha opinião, o segundo maior da história do Atlético. Primeiro foi o Hulk. Pra mim, o Hulk, depois de entregar o Brasileirão pra gente, como ele fez naquele ano mágico, não tem como superá-lo. Mas tem 3 caras que, pra mim, são de outro planeta. Que eu vi jogar. Vou falar do Pelé que eu não vi. Maradona, Ronaldo Fenômeno e Romário. Esses 3 eu acho que não tem nem roupa. O Ronaldinho Gaúcho não tá no meio. Cara, eu coloco ele um pouco abaixo. eu porque acho ele não foi protagonista numa Copa do Mundo. Pra mim, o cara, pra ele ser pra mim, jogador, a diferença do craque pro acima da média é ter ganhado a Copa do Mundo. Eu tenho uma exceção. Johan Cruyff. Pra mim é o único acima da média que não jogou a Copa do Mundo. Agora, pra virar Deus, tem que ser protagonista. Aí foi Garrincha, Pelé, Maradona, Ronaldo, Romário. Então eu tenho esse filtro, né? Esse critério. compartimento na minha cabeça que eu vou separando. Da mesma forma que atletas individuais, outras modalidades, para virarem deuses, tem que ganhar uma medalha olímpica. Sim. Até eu discuto menos a cor. Para mim, medalha olímpica é medalha olímpica independente da cor. Pensando nesse critério, o Ronaldinho Gaúcho foi muito importante em 22. Aquele jogo da Inglaterra, ele bota a gente na semifinal. Aquele gol. Uma assistência, aquele gol que ele tira, né, do nada. Mas ele não foi protagonista. A Copa dele era 2006. Mas ele já estava com outras prioridades na vida. Sempre teve, né? É o rei do rolê aleatório, né? O Ronaldinho é. E o cara consegue ir pro Paraguai na pandemia. E com um passaporte falso. Sendo que no Paraguai com identidade. Aquilo até hoje eu não entendi aquilo. Tem agora a série dele no Netflix que eu assisti. Eu não assisti ainda não. Diz que tem um episódio, acho que é o 3º, que é praticamente o Atlético. Assim, tem uma parte do Atlético, metade do episódio. Mas assim, aí eles tentam explicar o negócio do passaporte. Eu não consigo entender até hoje o que eles arrumaram. Ele e o Assis, né? Que é o irmão e é o empresário, enfim. Né? Mas já entrevistei o Ronaldinho Gaúcho, já entrevistei o Cuca. Eu fiz até uma entrevista muito legal, sei que é atleticano, que eu levei o René Santana para fazer uma conversa com o Cuca. Que legal. Né? Que são os 2 maiores treinadores do Atlético, Tele e Cuca. E o René Filho do Tele. E aí levei os dois para
fazer um bate-papo na época para o Esporte Fantástico da Record, né? Jogadores, por exemplo, já fiz uma exclusiva na época com o Thiago Neves do Cruzeiro, né? Naquelas confusões do Thiago Neves e tal. E o Ronaldinho já o entrevistei, o Vitor do Atlético São Vitor, São já fiz Vitor. uma entrevista exclusiva com ele. O Vitor é frio, cara, impressionante. Você conseguir É mesmo? tirar um sorriso, você conseguir tirar emocionar o Vitor, é goleiro, geralmente é mais frio, né? Mais. O Dida, por exemplo, você viu o Dida rindo, né? O Dida que talvez seja o jogador mais vitorioso da história do futebol mundial. Porque se você parar pra pensar, outro dia um amigo meu tava me falando isso, eu falei, cara, você tem razão. O Dida tem todos os títulos. Ele ganhou Copa das Confederações, Copa América pela seleção, Copa do Mundo pela seleção, ele era reserva do Marcos, Sim. né? Ele ganhou Libertadores com o Cruzeiro, Sim, em sim. 97. Ele ganha o Mundial de Clubes pelo Corinthians, em Aham. 2000. Ele ganha Champions pelo Milan. Ele ganha essa Copa de Tóquio lá pelo Milan também. Ele ganhou tudo. Ganhou tudo, mas Estadual. só não tem carisma, né? Não Se tem ele carisma. tivesse carisma, ele ia ser o cara, né? Se ele fosse um Vampeta da vida, ia ser um cara. Cara, esse é um cara que meu sonho é tomar uma cerveja com ele, o Vampeta. Eu também, tenho cerveja, vinho, O né? que ele quiser, deve ser divertidíssimo. Diz que ele tá tomando agora perguntar para ô Vampeta, eu vi um podcast, e aí, você tá bebendo muito? Ah, bebendo muito não. Quanto você tá bebendo? Uns 8 latão por dia. 8 por dia? Tipo, não tá bebendo muito não, né? Meu 8 Deus. latões por dia? É alcoólatra, 3 Você tá litros doido? Todo dia tomar 8 latões? Você tá doido. Não tem jeito, não. Meu Deus. Você acha que com esse caráter multiplataforma, as emissoras que hoje são preponderantemente de rádio, como TMC, como Itatiaia, como a própria CBN, a 98, que talvez tenha sido uma das precursoras nesse movimento, consegue se competir com a TV aberta? Não. É uma coisa totalmente diferente. É diferente? É. A própria 98, que começou com um canal, né, a cabo. Hoje tá no UHF. Tá no HF, começou com um canal por Começou na assinatura. internet, depois foi por assinatura. São coisas diferentes. Por quê? A TMC se propõe a ser mais do que rádio. A maioria só usa o YouTube para transmissão. É igual nós estamos aqui e transmite. Não faz um conteúdo exclusivo para a televisão. Pensando no YouTube. Pensando no YouTube, pensando na televisão. Né? A CBN, ela bota uma câmera aqui, nós dois no estúdio de rádio e transmite. Quem quiser ver no YouTube, que veja. A TMC não. A TMC vai fazer pensando também no visual. Também no visual. Tanto é que vai ter um estúdio gigantesco na Avenida Paulista que está sendo reformado. Vai ser o maior estúdio de rádio da América Latina. Né? Então, rádio e multiplataforma. Então, está sendo pensada não só para a simples câmera aqui, né? Para ser televisão também. Mas não necessariamente nós vamos competir com a TV aberta. Mas um dado, o rádio ele tem mais credibilidade que a TV aberta, né, pelas pesquisas e tudo mais. E Belo Horizonte é a cidade mais impactada pelo rádio, porque 98% das pessoas em Belo Horizonte são impactadas pelo rádio. Não é que você escuta rádio, não é que 98% escuta rádio, mas 98% absorve alguma informação que veio do rádio. Como é que é o Ibope do rádio? O Ibope do rádio é por pesquisa, por amostragem. Então, todo mês, os pesquisadores vão a campo perguntar: que rádio você escuta, quanto tempo e tal. É por pesquisa, como pesquisa eleitoral. O Ibope da televisão, por exemplo, é aparelho. É aparelho. Tem vários por amostragem de classe social, de idade, de sexo e tudo mais, vai botando os aparelhinhos. Na televisão tem tempo real. Então, tô lá na Record, eu consigo ver exatamente naquele minuto. Naquele minuto. O rádio minuto a minuto. Dias. O rádio é a cada mês. Eu tava falando com o André antes de a gente começar, eu não tenho voz, apesar de eu gostar muito de falar, de comunicação e tal. Eu falei que não tem mais nada a ver isso. A voz é outra voz. André, a gente vai caminhando pro final, e eu fiquei pensando o tempo todo que a gente tá conversando, desde a hora que, até o off aqui, até pra você falar pra quem tá em casa aí, e às vezes tá com uma decisão pra tomar, um belo dia você tava tranquilo na TV Alterosa, segunda audiência de Minas Gerais, mandando... Alterosa é a terceira. É a terceira? A Record passou? Passou. Enfim, terceira audiência de Minas Gerais, mandando notícias, matérias inclusive para a rede, né? O SBT investindo no SBT Notícias, ou seja, você poderia acabar bebendo dessa fonte também, tranquilo ali, mais estável, vamos dizer assim. Um belo dia bate na sua porta, tô abrindo uma emissora nova, eu quero que você venha para cá, o projeto é esse, com a possibilidade de virar gestor, virou.
Como é que foi essa tomada de decisão? Porque tem muita gente que tá assistindo a gente que tá em casa assim, cara, eu tô com uma proposta, eu tô com 40 anos ou 39, Aham. eu vou ficar aqui onde eu tô, como é que é? Como é que foi isso? No caso, eu estava na Alterosa num programa terceirizado, que era Alterosa Urgente, com o Carlos Viana, e eu era apresentador e repórter. Eu não saí da Alterosa quando eu fui convidado pela TMC. Você Eu fiquei nos 2. Eu fui convidado como apresentador, para apresentar o principal jornal de lá, que era o Minas TMC. Até então só tinha um, a primeira edição. E quando aí eu fiquei lá na TMC e as pessoas: "Olha, o André sabe tudo de jornalismo e tal", e me convidaram para ser gestor. E eu aceitei porque eu vi que é um projeto muito viável. Eu e vi que ousado demais. ousado, viável, quem investe conhece do riscado, Conhece o mercado. sabe o que está fazendo, não é uma aventura. Então eu decidi deixar a Alterosa, porque como gestor eu precisava me dedicar 24 horas àquilo, né? Do contrário, não teria sucesso. 24, não, 36 horas, pelo que você tá Eu tô falando, vendo né? aqui, oh meu Deus do céu, será que alguém tá mandando alguma coisa aqui? Será que alguém tá Tem reclamando? O alguma que que tá demanda? acontecendo? Tem Caiu um alguma avião de demanda? novo Nossa aí? senhora, se caiu o avião, nós temos que sair correndo. Inclusive, eu saí correndo quando caiu o avião. Então, assim, eu tinha que E na hora de dedicar. tomar a decisão? Começou com a família? Você já estava. Você falou que você. Eu acho uma coisa legal que você Hum, falou. Eu já estava preparado. já Eu estava fui preparado. montando a minha carreira para estar preparado. Sim. Uma vez eu vi na palestra outro cara que eu gostaria de conversar, o Dr. Lai Ribeiro, ele dizia: olha, sorte é o encontro da oportunidade com o preparo. Você estava preparado, esperando só a oportunidade chegar. E ela veio. E Exatamente. você abraçou. Aí eu vou falar de um outro que meu sonho era ter entrevistado, mas ele não dava entrevista, porque dizia ele que uma cigana falou com ele: o dia que você der entrevista, você vai morrer. Ah, o maior de todos os tempos. Silvio Santos. Ele fala: "Olha, eu tenho sorte, porque gente competente tem demais. Eu só ele deu várias, declarações, né, falando sobre isso. Eu tive sorte demais". Ele falou: "É 90% de sorte, 10% de competência", né. Então, você tem que estar preparado para o cavalo arriado passar, e ele não passa 2 vezes, não é verdade? Não é isso que diz o ditado popular? Né, então a sorte ela é importante. E você juntou com o preparo, a competência, aí, meu amigo, se segura porque chegou Vai dar sua hora, certo. vai dar certo. André, foi um prazer. Tô muito alegre, como eu te falei, eu já te acompanhava pela TV Sim. desde lá da Record. Aliás, Uhum. eu acho que eu já cheguei a te acompanhar no Data Vênia. Ah, Você comentou que foi apresentava na época da foi meu faculdade. primeiro, queria ter essas imagens lá da Fundac, que era do UniBH, a fundação, que cuidava do UniBH na época, né. Mantenedora devia ser. Mantenedora do UniBH, que era Fundac, Fundação Cultural de Belo Horizonte, uma coisa assim. Mas eu não tenho, tenho que buscar isso aí, mas fui apresentador do Data Vênia. Data Vênia, que é o programa de direito, né? Data Vênia. Muito sucesso na empreitada, pro C, pro TMC. Eu, como eu disse no off aqui, eu falo isso pra todo mundo, eu sou um jornalista frustrado, então cada vez que eu vejo Você nascer um não é novo um campo. jornalista frustrado, você já é um jornalista, não Não, tô tem isso. longe, eu vou aprendendo, eu sou fuçador. Hã. E cara de pau. É isso aí. Fuçador e cara de pau. E aí as coisas vão vibrando. Jornalista, eu sou tímido, tá? Mas Ah, eu para. aprendi a ser cara de pau como jornalista. Então eu boto a capa assim, ó, sou jornalista, agora eu vou ser cara de pau. Veste a personagem. Fecha personagem. Cara, valeu demais. Muito Obrigado. sucesso pro C, pro TMC. Que nas eleições vocês deem um banho de cobertura com imparcialidade. Que na Copa do Mundo vocês deem pé quente, todo mundo de meia pra trazer o Tomara. Hexa. E que a gente possa ter cada vez mais meios de comunicação corretos, imparciais. E que aí eu vou citar um jornalista de uma concorrente, mas não deixa de Sei. ser uma parceira que é de Minas Gerais, que o Januário Carneiro falava que não se vende opinião. Não é mais concorrente, né? Porque no caso do Januário e do Emanuel, como já vendeu, né? Pois é, deixou de ser, mas ele foi o fundador e ele dizia que aqui não se vende notícia, não se vende opinião, se vende espaço. Inclusive, estava lá na porta da Itatiaia, quando a Itatiaia era no bairro Bonfim. Verdade, verdade. Januário foi um precursor e o Emanuel continuou o legado dele, E né? eu fico orgulhoso porque eu sou de Nova Lima, ele é Nova Lima, inclusive a avenida que liga BH a Nova Lima, avenida não, é uma avenidão, né? Mas a estrada é a estrada Januário Carneiro. Eu sou fãzaço dessa época da Itatiaia, deixou muita história para contar.
sou muito amigo do Eduardo Costa, né, que hoje é o jornalista mais antigo da Sim, Itatiaia, sem dúvida. né, tadinho. Não, é ele e o Assir Antão. Mas então Oxe, continua? continua, tá lá firme e forte. O Eduardo foi comigo, foi da Record comigo, foi da Band comigo, né. Ele continua na TV? Não, agora ele tá só na Só Itatiaia. Itatiaia. Vai ser candidato, viu. Ganha. Vai ser candidato a deputado estadual. Ah, tá eleito. Esse foi o Gustavo Lopes e você, com o André Rocha. Bom demais, bate-papo legal. Estouramos aí até o tempo. Valeu, gente. Sigam a gente nas redes sociais. Me siga, @GustavoLP Souza, @Gustavo Lopes e você. Siga o André Rocha. Assista o TMC 88.7 Isso. no seu dial em Minas Gerais. Se você tá fora de Minas Gerais, pesquisa aí TMC em uma das 6 capitais que ela transmite rádio. E sempre estejam com a gente aqui no Gustavo Lopes e você. Até o próximo programa.